Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Devocional Diário. Estamos chegando para mais um momento de Palavra de Deus para a sua vida, gente. Nós estamos aqui na série Não Perca a Sua Fé. Não perca a sua fé. E o tema de hoje, gente, é um tema interessante. Diz assim, olha só o tema. Não consigo mais ter fé. O que fazer? Gente, olha esse tema, gente. Mas a grande realidade, deixa eu te falar uma coisa antes de eu trazer aqui para você as chaves de sabedoria. Gente, eu lembro que faz muito tempo atrás, faz bastante tempo, uma pessoa, sabe, que eu fui atender no gabinete pastoral, a pessoa disse assim: pastor, eu acredito na palavra, sabe, pastor? Eu acredito no poder da oração. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que Deus pode fazer, que Deus pode operar. Eu vejo Ele fazer na vida de outros, Ele já fez na minha vida também, mas pastor, eu vou ser bem sincero, sabe, com o senhor, eu não consigo. Aí eu disse assim, mas o que tu não consegue? E a pessoa disse, eu não consigo mais ter fé, pastor. O que eu posso fazer? Gente, essa pergunta é a pergunta de muitas pessoas, eu sei disso. É a pergunta de muitas pessoas. Eu tenho fé? Sim, eu tenho fé. Não vou dizer que eu não tenho fé. Eu acredito, sim, eu acredito, mas eu não consigo. É essa que é a grande questão. Eu não consigo mais ter a fé que eu tinha. Eu não consigo mais reagir diante dessas situações que eu estou enfrentando. E a grande realidade é, o que eu tenho que fazer? Olha, fica comigo até o final. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos. Se você está aqui no nosso canal Devocional Diário, eu vou já trazer aqui para você chaves de sabedoria, 4 chaves de sabedoria que vai mudar a tua história. Exatamente, vai responder essa pergunta, certo? Que talvez seja isso que também está aí no teu coração, tá bom? Mas antes disso, como sempre, é regra do canal, vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 40, versículo 31. Olha, gente, já começa com esse texto. Já vamos logo começar com esse texto, porque esse texto é poderoso. Olha só o que diz: os que esperam no Senhor, olha só, renovarão as suas forças, voarão como águias, olha só, correrão e não se cansarão, gente, caminharão e não se fadigarão. Olha só o que acontece quem espera no Senhor, tem forças renovadas, vai ser semelhante às águias, vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Glória a Deus. Olha só como é bom a gente esperar em Deus, né? Essa que é a grande realidade, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Não consigo mais ter fé, pastor. O que eu tenho que fazer? Gente, a primeira coisa, primeira chave de sabedoria para a sua vida é o seguinte: faça uma autorreflexão da sua vida. Faça uma autorreflexão da sua vida. Muitas vezes, gente, deixa eu te falar uma coisa. A falta de fé é causada por algo interno que ainda não conseguimos identificar. Exatamente isso. Às vezes, vou repetir, a falta de fé é causada por algo que está interno. Porém, todavia, você ainda não conseguiu identificar. Isso é muito interessante, certo? Por exemplo, o que pode ser isso, pastor? Pode ser pecados não confessados. Exatamente. Pecados não confessados é um problema sério. É um problema sério, gente. Vai atingir em cheio a tua fé. Anota o que o pastor está falando. Você quer ver outra coisa? Mágoas do passado. Exatamente. Mágoas do passado. Gente, isso é terrível. Isso destrói a fé de qualquer pessoa. Isso é terrível, porque prende a pessoa. Ela não consegue viver o hoje. Você quer ver outra coisa? Expectativas frustradas. Exatamente. Expectativas frustradas em relação a Deus. Sabe, gente, eu sempre aconselho, tem muita gente que coloca uma expectativa muito grande. Cuidado, seja realista, para que você não venha se entristecer. Exatamente, em relação até mesmo o próprio Deus. E eu te explico isso com mais facilidade. Por exemplo, você cria uma expectativa de tempo, você
cria uma expectativa de objetivo. E nem sempre as coisas acontecem dentro do nosso tempo. Nem sempre as coisas vão acontecer no momento que nós estamos esperando. Olha só, gente, como isso é interessante, certo? Então, se você realmente quer voltar ao começo, você tem que fazer uma autorreflexão. Isso é importante, gente, para você realmente refletir, sabe? Trazer essa reflexão para a sua vida sobre quais são os caminhos que eu tenho seguido. Isso é importante. Quais são os caminhos o que tem acontecido, o que aconteceu até hoje com você. Olha o que a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemo-nos. Exatamente. Examinemos. Olha só. E coloquemos à prova os nossos caminhos. É preciso examinar. E depois voltemos ao Senhor. Olha que texto lindo, gente. Está dizendo que a gente precisa examinar a nossa vida e colocar à prova os nossos caminhos. Será que eu tenho seguido realmente os caminhos do Senhor? Será que eu tenho realmente vivido na presença de Deus? O que eu tenho feito da minha vida? Aí sim, depois você volta-te. Exatamente, você volta para o Senhor. Exatamente. Olha que coisa linda, gente. A gente vê isso, por exemplo, no Salmo 51. Davi fez uma autoanálise sincera, sabe, gente? Após ele pecar gravemente. Ele reconheceu o seu erro, sabe? E ele pediu perdão a Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro. Isso é ele orando, gente. Ele falando com Deus. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe, gente, essa autorreflexão que Davi fez lhe levou ao arrependimento e à restauração da sua comunhão com Deus. Portanto, realmente, se você não consegue mais ter fé, você precisa rever, você precisa se analisar, fazer uma reflexão da sua vida. Como está você internamente em relação à tua intimidade e à tua vida com Deus? A segunda chave que eu quero deixar: desfoque do problema. Exatamente, sabe? Quando focamos apenas nos problemas, gente, eles parecem maiores do que realmente são. Exatamente. E o que vai acontecer? A nossa fé se enfraquece. Sabe? Quantas vezes eu já atendi pessoas que eu olho para uma situação e não é tão difícil de viver, conviver e esperar o tempo de Deus. Mas para aquela pessoa, sabe, parece que é o fim do mundo. Parece que é o fim do mundo. E eu falo por quê? Por quê? Porque a pessoa, ela está tão focada naquela situação que ela não consegue ver mais nada. Exatamente. A sua fé é paralisada. Não tem como. Ela está tão focada naquilo que automaticamente ela não consegue mais focar na saída. Ela não consegue mais focar na solução. Sabe? Você precisa entender isso, que é necessário a gente redirecionar a nossa atenção para Jesus, que é maior do que qualquer circunstância, gente, que você estiver enfrentando, certo? Então não é que Deus não está com você, não é que Deus te abandonou, é que você está focando no problema, é que você está focando naquilo que te causa dor, que te causa ansiedade, que te causa tristeza. Você tem que focar em quem? No Senhor. Você tem que olhar para o Senhor. É aquilo que a gente acabou de ler no livro de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, isso vai tirando a tua força. Quando você foca no problema, certo? A tua força, ela vai realmente sendo sugada. Exatamente. Você vai enfraquecendo, porque o gigante vai crescendo, as muralhas vão ficando maior na sua vida. Por isso que é importantíssimo você fixar os seus olhos no Senhor. Como é que você está hoje diante da circunstância?
circunstância que você está enfrentando? Você está olhando de fato para Jesus? Você realmente está olhando para Ele? Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Fixemos os olhos em Jesus, o autor e consumador, olha só, gente, da nossa fé. É preciso olhar para o Senhor, é preciso manter constância em Deus. Sabe, eu te convido hoje, o que você tem enfrentado? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Sabe o que tu faz hoje? Deixa um pouco de lado isso. É sério, realmente. Estou falando muito sério com você. Esquece isso um pouco. Mas pastor, esquece. Lança sobre Jesus. Passa o dia todo hoje olhando para Ele. Amanhã, depois. Isso não é esquecer do problema. Mas pastor, o problema vai continuar? Sim, pode até continuar. Mas quando você olha para o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma direção. É isso que você precisa entender. Se você continuar olhando só para esse problema, a sua fé ela vai ficar estagnada. Você vai perder foco, vai perder direção de Deus. E quem olha para o Senhor Jesus não é que você está sendo uma pessoa negligente em relação aos problemas que você está passando. É que você está direcionando o teu foco, a tua atenção, a tua prioridade para Deus. E o que Deus vai fazer? Vai começar a agir na tua vida. Vai começar a colocar as coisas no lugar. Mas você precisa confiar nele, olhar para ele, realmente fixar os olhos nele. Porque dele é que vem o teu socorro, dele é que vem a tua resposta. Como é que Deus vai fazer, pastor? Deus pode agir de formas que a gente nem pode imaginar, gente. Aprenda isso na sua vida. Deus pode falar com você em sonho. Deus pode falar através da palavra. Deus pode usar alguém. Deus pode abrir uma porta que está fechada. Gente, existe. Grava isso que eu vou te falar. Deus age de multiforme graça. Essa é a palavra, multiforme graça. O que significa isso? Deus age de forma que a gente não conhece, não sabe. Quando nós olhamos para Ele, basta você esperar e confiar. Se Ele falar para você agir, você tem que agir. Se Ele falar para você esperar, porque é Ele que vai agir, é Ele que vai agir. Gente, isso é muito sério. Eu me lembro, só para me fechar esse texto aqui com você, essa chave, eu me lembro do texto agora de Josafá. Quando Josafá foi ameaçado com o povo de Israel, o que foi que o Senhor disse para ele? Certo? Depois que ele orou, depois que ele jejuou, depois que ele ficou ali servindo ao Senhor, olhando para Jesus, um grande exército vinha contra ele. O Senhor Deus disse assim para ele: fica parado, não faça nada. Exatamente, o texto é muito claro lá. Não faça nada, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha, assim diz o Senhor. Olha, gente, que coisa poderosa. Olha a direção que Deus deu para Josafá, porque ele olhou para Deus, gente. É isso que eu estou falando. Já para Josué, o que foi que ele disse? Levanta-te, te esforça, tem bom ânimo. E faz esse povo entrar dentro da terra que eu prometi. E como é que eles entraram? Debaixo de guerra, debaixo de luta, debaixo de espada. Gente, para cada um, grava isso que eu estou te falando. Deus tem uma forma de agir, mas você só vai receber essa direção se você estiver focado em Deus e não nos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo mais ter fé, pastor. Já te dei 2 chaves, vou te dar a 3ª chave. Saia do automático. Exatamente. Saia do automático. Como assim, pastor? Te explico. Viver no automático espiritual pode fazer com que a sua fé se torne mecânica e sem vida. Exatamente. Quem vive no automático espiritual vive uma fé mecânica e sem vida. Exatamente. Sabe, gente, Deus, Ele deseja que a gente tenha um relacionamento dinâmico com Ele. Não é apenas uma rotina religiosa, sabe? Não é isso. Às vezes realmente nós precisamos de uma mudança de atitude, certo? Uma abordagem que realmente nos reacenda, sabe? A nossa vida, a nossa paixão pela vida espiritual, a nossa paixão por Deus.
Sabe, gente, eu vou te mostrar um texto que eu acho muito interessante, porque eu vejo isso na vida de muita gente, certo? E inclusive, certo, foi esse texto aqui que eu comentei um pouco com a pessoa no dia. Sabe, a gente tem que sair do automático. Às vezes a gente fica tão no automático, gente. Você sabia que Jesus está perto da gente e a gente nem reconhece ele? A gente nem percebe mais ele, de tanto viver no automático. É o que a Bíblia diz, gente. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, conta a história de Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta estava tão ocupada com a tarefa do dia a dia, enquanto Maria escolheu estar aos pés do Senhor. Mas Marta estava vivendo o quê, pastor? No automático. Exatamente, no automático. Tanto que ela foi lá falar para Jesus, né? Pede para Maria vir me ajudar aqui e tal, fazer. O que foi que Jesus disse? Marta, o texto é claro lá. Por que tu estás ansiosa? Marta, por que tu estás ansiosa, Marta? Por que tu reclamas? Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. Sabe, gente, é isso que eu tô falando. É preciso sair do automático. Às vezes a mente está tão no automático que Jesus está dentro da tua casa e tu não consegue mais enxergar. Jesus está fazendo, está operando, está agindo na tua vida e tu não consegue ver. De tão viver no automático. E o que é esse automático, pastor? Ansiedade. Ansiedade, tu tá cheio de ansiedade, tu tá cheia de ansiedade. O que é viver no automático? Estresse, sabe? Estresse, te estressa com tudo. O que é viver no automático? Um mau humor crônico. Exatamente. O que é viver no automático? A mentalidade pessimista, não consegue ver nada de bom em nada mais na tua vida. Sabe? O que é viver no automático? Deixar de ser grato, passa a viver na ingratidão. Gente, viver no automático é um problema sério, sabe? Viver essa rotina religiosa, mas sem vida com Deus. Isso vai destruir a tua fé. O Senhor quer que a gente tenha relacionamento de intimidade e de paixão com Deus, de amor a Ele todos os dias da nossa vida. Se você seguir isso, gente, isso vai mudar a tua vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2: seja transformado, seja transformada, minha irmã, pela renovação da sua mente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e graças a Deus. Eu tenho mais uma chave, mas antes disso, olha, gente, eu peço pra você, deixa o seu like, deixa o seu joinha, aperta esse botão aqui embaixo, em nome do Senhor Jesus. É o like, é o joinha, aperta aí, não leva um segundo da sua vida. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora, aperta esse botão, inscreva-se, se inscreva aqui no nosso canal para receber todos os dias a palavra e a oração em nome do Senhor. Quero lembrar que eu entro 2 vezes por dia, tá? Pela manhã e pela tarde nas orações da oração milagre urgente, altar do milagre urgente, tá bom? Olha, gente, a última chave é o seguinte, para me fechar com você: mantenha a oração. Exatamente, mantenha. A oração é essencial para manter a tua conexão com Deus, a tua intimidade com Ele. Mesmo quando não sentimos fé, pastor, não faça isso. Mantenha. Mesmo que eu não tenha vontade de orar, ore. Mesmo que eu não tenha vontade de dobrar os meus joelhos, dobre. Mesmo que eu durma, dorme. Mas amanheça o dia, permaneça na oração. Pastor, isso não é sacrifício de tolo, não. Isso é atitude. Isso é ação em direção a uma renovação espiritual na sua vida. Faça isso que eu estou lhe falando. E eu tenho certeza, à luz da palavra do Senhor, que você vai ser renovado na sua vida. Vai haver uma renovação na sua fé, em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Logo mais eu estou de volta para mais um devocional ou mais um momento de oração milagre urgente, hein? Não se esquecendo que às 19 horas no chat online eu estou ao vivo com todos vocês aqui no canal. Forte abraço.